A Federação Espírita do Paraná apresenta 21ª Conferência Estadual Espírita, com o tema Nascer, Morrer, Renascer ainda e Progredir sem cessar. Tal é a lei. Caras amigas, caros amigos, boa noite para todos. Quero cumprimentar também a todos os internautas que nos acompanham através do nosso canal no YouTube e de outras mídias sociais, pela presença, pelo carinho, pela divulgação da mensagem da doutrina espírita que sempre consola e esclarece os corações. Minha gratidão imensa inicialmente à Federação Espírita do Estado do Paraná pelo convite renovado neste ano de 2019, do qual tive a honra de atender e poder participar da 21ª conferência aqui no Paraná, um evento que se tornou um marco na agenda espírita do país e do mundo, porque pessoas do mundo inteiro acompanham esse belíssimo evento realizado na cidade de Curitiba. Quero também dizer da minha gratidão, e eu cumprimento e agradeço a todos da nona URI, das demais URIs que visitam hoje o evento. Quero agradecer na pessoa do Carlos ao convite e dizer de quanto que fiquei encantado com essa belíssima cidade de Moarama, tão organizada a cidade, tão bonita, né? Mas isso aí, já que o tema é reencarnação, é só para quem tem mérito mesmo, né? Vamos ver se... tá ótimo. Acho melhor. É melhor. Nós resolvemos hoje ter uma conversa e uma reflexão sobre uma personagem importantíssima do Novo Testamento que se chama Zaqueu. Mas queremos fazer essa reflexão abordando alguns aspectos inusitados e trilhando caminhos também novos. E aqui então eu me recordo de André Luiz no Mundo Espiritual, no livro Os Mensageiros, quando, a convite do benfeitor e ministro Aniceto, ele visita o centro de formação dos mensageiros, espíritos que se preparavam para a reencarnação, espíritos que assumiram o compromisso de se tornarem intermediários, canais de manifestação e de concretização do bem na Terra. Porque a mediunidade é instrumento, na essência, é um instrumento que canaliza o bem eterno e imperecível do mundo espiritual para os sofrimentos e angústias da Terra. Nesse centro de formação, espíritos fizeram um compromisso. Foram preparados, aprenderam diversas matérias, puderam acompanhar a organização e o planejamento do seu corpo físico, que viria dotado, alterado, para expressar as faculdades mediúnicas, desde as ostensivas até a mais sublime de todas as mediunidades, que é a intuição. Depois desse longo preparo, segundo consta nos registros desse livro, apenas um pequeno percentual desses mensageiros conseguem êxito no final das suas encarnações. Por quê? Porque a encarnação no mundo é desafiadora. O volume de circunstâncias
que nos distraem o espírito dos objetivos sagrados da nossa presença no mundo são enormes. E raros são aqueles que não se distraem dos seus compromissos, das promessas feitas, do planejamento traçado no mundo espiritual. André Luiz então observava essas aulas e observava os mensageiros nesse centro de estudo, e então um companheiro que lá trabalhava, de nome Vicente, lhe faz a seguinte observação. Diz o amigo Vicente que um dos instrutores daquele centro havia lhe ensinado que constitui trabalho útil toda conversação sadia, que estimule, que edifique, que aprimore as nossas aptidões. É que no mundo nós encarnados, consideramos trabalho apenas aquilo que altera a matéria. Somente aquelas atividades que transformam materialmente as coisas são consideradas trabalho. E muitas vezes escapam da nossa reflexão aquelas atividades que não alteram nada no mundo material, mas que podem mudar o rumo e o destino de uma alma. E dentre essas atividades está a conversação sadia. Vamos fazer uma reflexão aqui, cada um aqui individualmente. Pense num momento desafiador dessa sua atual existência. Um momento difícil, de uma provação difícil, de uma expiação dolorosa, ou mesmo uma situação em que você precisava tomar uma decisão que iria afetar os rumos da sua vida dali em diante. Pensa nesse momento. Agora eu quero que você se recorde de alguém, seja da sua família, seja do seu círculo de amigos, ou alguém que você admirava, por quem você nutria respeito, e que, com uma conversa, simplesmente lhe dizendo algo, trocando ideias, foi capaz de alterar os rumos da sua existência. Pense nisso. Você iria tomar uma decisão, você ia escolher um caminho, e por circunstâncias que nem você é capaz de explicar, essa pessoa surgiu na sua frente. E ela conversou com você. E ela impactou a sua maneira de ver. Guarde isso. Sua maneira de ver. E a partir dessa conversa, a partir desse contato, tudo se alterou. Agora, eu gostaria que você fizesse uma viagem de há 2000 anos atrás. 2000 anos. E imagine esse homem, um ancião, Zaqueu, que estava num momento decisivo da sua existência. Ele realmente precisava tomar uma decisão. Ele realmente precisava alterar algo por dentro dele.
Isso dizia respeito à sua vida, ao núcleo da sua vida familiar, ao seu trabalho, aos seus relacionamentos. E ele não encontrava uma resposta para verdadeiras angústias da sua alma. E com quem ele terá a oportunidade de conviver e conversar por breves momentos? Com Jesus. Eu queria que você pensasse, você diante de Jesus, e tendo 1h30 para conversar com Ele. O que você perguntaria para Ele? Pense bem. Pense bem. É a hora mais preciosa da sua existência. Ou melhor, das suas existências. Não de uma, de várias. O que você conversaria mesmo? O que você perguntaria para Ele? Você é capaz de avaliar o impacto que Ele teria na sua vida? O que mudaria daquele momento em diante? Então vamos tentar imaginar isso. Empresas muito bem-sucedidas, empresas com sedes em diversos países, costumam contratar profissionais, pagando preço de ouro, pagando caro, para que esses profissionais orientem os dirigentes daquela empresa por 2, 3 horas, 4 horas. Diante de um especialista numa determinada área. Imagine alguém com uma determinada doença, com um problema orgânico, ou, mais grave ainda, um filho, uma filha, alguém que você ama muito, com um problema orgânico de difícil diagnóstico. Tendo o recurso, você paga qualquer preço para consultar um especialista. E você vai sentar com um especialista, homem ou mulher, e ele vai conversar em talvez 1 hora, 1h30. E aquilo pode afetar, em definitivo, a condução da terapia. Todo o tratamento, toda a abordagem pode ser mudada a partir da conversa com aquele especialista. Você entendeu onde eu estou querendo chegar? Espero que sim. Foi essa oportunidade. Foi essa oportunidade que Zaqueu teve por um pouco mais de 1 hora. Mas antes de falar especificamente dessa oportunidade, eu gostaria de refletir em conjunto sobre o que ele precisou fazer para ter essa oportunidade. E será que essa oportunidade está disponível apenas para Zaqueu? Todos nós aqui estamos informados da imortalidade da alma. Todos nós aqui estamos informados que os espíritos são dotados de um poder gigantesco, que é o pensamento. Pelo pensamento nós nos conectamos a
todos, e pelos fios invisíveis do pensamento, nós influenciamos e somos influenciados a cada milésimo de segundo. Todos estamos informados também de que, quanto mais superior o espírito, menores são as barreiras para que ele se comunique conosco através dos fios invisíveis do pensamento. Se todos estamos informados disso, nós teremos que chegar a uma conclusão agora. Agora, nesse momento, eu digo 14 de março de 2019. Jesus, neste instante, tem acesso ao seu pensamento. Não importa onde ele esteja. Não importa a distância evolutiva que nos separa. Para ele, não há limites com relação a nós. O que eu quero dizer é que ele pode estar passando agora pela sua mente, vasculhando os seus pensamentos, sondando os seus mais secretos sentimentos. Ele já conhece toda a sua história evolutiva, porque você é um tutelado dele na Terra. Ele está passando aí, como passa todos os dias, todos os momentos. Nós estamos imersos no seu pensamento, porque ele é o guia da humanidade terrena e nos guia através do seu pensamento sublime. Então, o que acontece? É sobre isso que nós queremos falar agora. O Evangelho nos conta histórias concretas para que a gente aprenda lições abstratas. Eu vou repetir. O Evangelho conta histórias concretas para que a gente aprenda lições abstratas. A história concreta é que Zaqueu era baixinho. Era baixinho. Ainda bem que não fala qualquer altura para ninguém ficar constrangido. Não é? Sou baixinho, sou alto. Não tem altura, então cada um imagine aí o que é baixo e alto. Mas ele era de pequena estatura. Nenhum problema com a pequena estatura. A única dificuldade, se você é baixo, é quando você está no meio de uma multidão. Porque quando você está no meio da multidão e você é baixo, porque se você for um jogador de basquete americano e tiver 2,18 m, não tem problema nenhum, porque você enxerga tudo de cima. Mas se você tiver baixa estatura, você não enxerga. Esse é o fato. E a questão é que ele queria muito falar com Jesus. Jesus passava no meio da multidão, mas ele ia enxergar o quê? Essa é a história concreta. Então ele tem uma ideia concreta e simples, elementar. Sobe numa árvore. Subiu na árvore.
ficou do tamanho de um jogador de basquete, enxergou Jesus e chamou. Essa é a história. Mas qual é a lição? Nós podemos começar a pensar assim: será que você consegue resolver o problema que você tem hoje com a visão que você tem hoje? Eu vou tentar traduzir, aliás, eu vou citar uma frase de Albert Einstein. Ele disse assim: um problema nunca é resolvido com a mesma mentalidade que o criou. Então hoje nós vivemos, cada um de nós aqui, nas palavras de Emmanuel, cada um de nós nascemos com lições e problemas. Lições e problemas. A maneira como você pensa te trouxe até o problema que você tem hoje. É fato. Se você pensasse diferente, você teria um problema diferente do que você tem hoje. Isso é fato. O que a maioria das pessoas não quer admitir é que, se ela continuar pensando da mesma maneira, ela não vai sair do problema. Porque a solução do problema está acima da sua visão atual. Mas estamos verdadeiramente dispostos a ampliar a nossa visão? Há uma coisa interessante na visão. Você somente age de acordo com o que você vê e pensa. Primeiro você vê. E quando eu digo visão, não estou me referindo aos olhos físicos. Eu estou dizendo, como você vê o mundo? Qual é a sua mentalidade? O que você pensa a respeito de determinado assunto? Essa visão, essa maneira de ler a vida, lhe faz agir de um modo muito peculiar. E uma vez agindo a partir dessa visão, nós colhemos resultados correspondentes às nossas ações. Esse é o ponto. Então, vou dar um exemplo concreto, para a gente entender a questão de Zaqueu. Digamos que você tenha seguido à risca uma receita que recebeu de alguém. Você leu a receita, comprou todos os ingredientes, misturou os ingredientes na ordem que está escrita na receita, e na receita estava escrito assim: modo de preparar, e você seguiu à risca tudo. Você foi 100% fiel àquela receita. Você foi extremamente eficiente. E quando o prato ficou pronto,
e você foi experimentar, alguma coisa deu errado. Pensa nisso. Então pense, eu vim de Maringá até aqui e vendo a plantação de milho. Então faça de conta que você recebeu uma receita de pamonha. E você seguiu a receita, mas estava do jeito que estava escrito. E a sua pamonha ficou uma coisa horrorosa. Aí você comprou a pamonha naquele lugar especial que faz aquela pamonha deliciosa. E você pergunta assim: onde foi que eu errei? E sabe o que a gente faz quando isso acontece? O ser humano não, o encarnado é uma pessoa muito esquisita. Todo encarnado é uma pessoa muito esquisita. O encarnado olha e fala assim: alguma coisa deu errado. Então o que eu vou fazer? Eu vou repetir essa receita, só que dessa vez eu vou fazer mais rápido. E aí ele vai e faz mais rápido. Todo mundo sabe o que vai acontecer. Vai dar errado de novo. E é engraçado que vai dar errado mais rápido, né? E aí ele fala assim: meu Deus, mas eu preciso me tornar mais eficiente. E aí ele se torna mais eficiente. E ele aprimora tanta eficiência que você vê ele fazendo a pamonha e você fala assim: é um chefe. Ganhou o Masterchef. Só que a receita está errada. Então você olha ele fazendo e parece um especialista. E a pamonha sai horrível. Sai rápida, eficientemente, horrível. Depois de 400 anos, o encarnado para, na quinta encarnação, e fala assim: será que essa receita está errada? Porque, é claro, demora para a gente perceber isso. Demora bastante. Demora muito. Será que essa receita está errada? Porque o que adianta você fazer rápido uma receita errada? De que vale você ser extremamente eficiente em elaborar uma receita errada? Aí você fala: mas não. Mas na pamonha é fácil. Então tá bom, vou dar um exemplo concreto. Você está lá no mundo espiritual. Aí o instrutor pergunta assim: você é o quê? Você fala: espírito. Tem alguma dúvida disso? Nenhuma. Sou espírito. Espírito imortal? Espírito imortal. Aí você encarna. Esquece. E aí você começa a viver como se você fosse um mortal. Você vive como se fosse morrer. E pior, vive como se a vida fosse acabar. Isso significa que a sua receita está errada. A sua receita está errada. E você então se torna eficiente, rápido, competente em viver uma vida de um mortal. Porque você faz escolhas, você toma caminhos, você se relaciona como se você fosse morrer.
nem passa pela sua cabeça que você não vai morrer. E você pode chegar ao cúmulo de se matar achando que vai morrer, na tentativa de resolver seus problemas. Mas a sua receita está errada. Então agora, pensemos em alguma coisa. No seu bolso direito aí, de todo mundo aí, tem uma receitinha, pode tirar ela e ler. Está assim: como ser feliz. Eu tenho certeza que você tem essa receita, ela está no bolso direito. Quer dizer, quem é canhoto está no bolso esquerdo. Como ser feliz? O que eu preciso fazer para ser feliz? E está escrito aí. Ingredientes. Não está? Você precisa ter isso, ter isso, ter isso, ter isso. E embaixo está escrito assim: modo de preparar. Tempo de cozimento. Quanto tempo que demora? A pergunta que eu quero fazer é: e se a sua receita estiver errada? E se tudo que você acredita que lhe traz felicidade, se tudo que você está fazendo para ser feliz for exatamente a causa da sua infelicidade? Como é que você se sentiria? Bem ou mal? Se tiver alguém vivo, levanta a mão. Bem ou mal? Se você descobrir isso, meu Deus, tudo isso que eu estou fazendo para buscar felicidade é exatamente a causa da minha infelicidade. Bem-vindo ao mundo de Zaqueu. Era exatamente isso que ele estava sentindo. Ele havia seguido uma receita. E acredite, cada sociedade e cada século tem uma receita para a felicidade. Querem ver? Procura seu avô, sua avó e fala assim: vovô, vovó, no seu tempo, o que era preciso para ser feliz? Aí ela vai dizer: não, para ser feliz era isso, isso. Aí você vai e pergunta para o seu pai e para sua mãe: no seu tempo, o que era preciso para ser feliz? Aí vai listar outra coisa. Aí você pergunta para o seu filho e para sua filha, eles vão falar outra coisa. Algumas coisas vão coincidir. Aí você pergunta para os seus netos, a resposta é outra. Cada tempo tem uma resposta específica. Tem uma receita. Tem uma receita de bolo. Ou melhor, uma receita de pamonha. No entanto, 2 rapazes entraram numa escola e assassinaram crianças. Você acha que essa receita está funcionando ou está errada? Nosso país está mergulhado, já passou do pescoço, em uma cultura, eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de uma cultura de corrupção.
Desde o jardim da infância, você é mergulhado na cultura do jeitinho. É uma receita. E aquelas receitas que você trouxe lá da Idade Média? E aquela receita que você trouxe da França do século XVIII? Estou falando para os franceses aqui do século XVIII. E para os ingleses que estão aqui, do início do século XIX. Será que essa receita que você trouxe lá da Inglaterra, quando você viveu lá no início do século XIX, será que ela está funcionando? O problema é que tem gente aqui que está com a receita lá de Roma. De Roma. Está funcionando? Então essa era a sensação de Zaqueu. E o problema de uma receita errada é quando você não vê que ela está errada. Todo mundo vê, mas você não vê. Você não vê. Há um tempo atrás fizeram uma pesquisa interessante. Isso está até num livro que virou best-seller. E o pesquisador, ironicamente, chegou a uma conclusão: os ratos são mais inteligentes que os seres humanos. Querem ver? Você coloca um rato no labirinto. No centro do labirinto tem um queijo. Ele vai pelo cheiro, ele chega, ele passa pelo labirinto. Ele vai pelo cheiro e pega o queijo. Você faz isso umas 3 vezes, ele fica especialista no labirinto. Quanto mais vezes você colocar ele, mais rápido ele chega no queijo. Aí você tira o queijo, ele vai uma vez. Você coloca ele de novo, ele vai 2. Na terceira ele não vai mais. Porque ele não sente mais o cheiro do queijo. E aí o psicólogo chegou a uma conclusão: tem gente que está 700 anos no labirinto e o queijo já foi embora há 800. E o pior é que a gente racionaliza. Não, o queijo vai voltar. É por isso que eu estou repetindo isso aqui, que eu sei que não vai levar a lugar nenhum, porque o queijo vai voltar. Por quê? Porque é difícil demais mudar. E mais difícil do que mudar é reconhecer que precisa mudar. Porque para reconhecer que precisa mudar, você precisa admitir que está errado. Então vamos resumir aqui. Por que André Luiz ficou 8 anos no umbral? Porque ele não admitia sequer a possibilidade de que ele estivesse errado. O dia que ele teve a brilhante ideia, tem alguma coisa errada. Depois ele pensou assim: essa coisa errada sou eu. Vou fazer uma prece. O problema se resolveu. Ele foi retirado do umbral. Então Zaqueu decidiu ver. Ampliar a visão.
Mas eu não queria ficar aqui comentando história. Zaqueu subiu na árvore. Eu queria falar sobre hoje, para mim, para você, o que é subir na árvore? E para isso nós vamos precisar perguntar: qual que é a sua relação com a revelação espírita? Você se aproxima dela como um professor ou como um aluno? Quando você pega uma obra para ler, pode ser uma obra de André Luiz, uma obra de Manuel Filomeno de Miranda, um romance de Emmanuel, não importa. Quando você pega uma obra, você já tentou ler uma obra se colocando no lugar de todas as personagens que errou? Ou quando você lê um romance de Emmanuel, você só se coloca no lugar dos que acertaram? É interessante. É como aquela senhora que chegou para o Chico e falou: Chico, eu li o Ave Cristo. Que coisa boa, minha irmã. Chico, descobri uma coisa. Eu fui mártir. Eu fui uma mártir cristã. Ele é mesmo, minha irmã. Que maravilha. E você, Chico, você descobriu que você foi? Descobri. O que você foi, Chico? A pulga do leão. Então, aquele jeito mineiro, assim, bem sutil de dar uma lição para ela. Você lê a obra e se coloca de fato no lugar de quem está errando. Você pensa assim: por que essa pessoa tomou essa decisão? O que André Luiz estava sentindo que o fez permanecer 8 anos no umbral? O que ele estava sentindo? Por que ele pensava daquela maneira? Então vamos examinar um pouco. Você acha realmente que um médico do século XIX passava pela cabeça dele que ele erra? Você acha? Algumas posições no mundo impedem as pessoas de sequer pensar que elas podem estar erradas. Elas não cogitam. Por quê? Porque são posições de poder e de destaque. Quando você está numa posição de poder, você não pensa que pode estar errado. Isso não passa pela sua cabeça. Outra coisa, todas as pessoas do círculo de André Luiz faziam exatamente o que ele fazia. Então você acha realmente que ele pensava que o que ele fazia era errado? Ora, todo mundo faz. Imagine você chegar no mundo espiritual hoje e falar assim: mas escuta, todo mundo da minha família fazia isso, todo mundo de Umuarama faz isso. E aí o benfeitor fala assim: mas está errado. Mas todo mundo faz, não torna certo. Então, na sociedade em que ele vivia, e lembre-se,
ele chegou pelo suicídio indireto. Por quê? Hábitos alimentares, hábitos de bebida e hábitos sexuais. Porque ele morreu de sífilis. Você realmente acha que um médico do século XIX ia pensar que o comportamento que ele tinha nessas 3 áreas estava errado? Então Zaqueu tem uma lição profunda para todos nós. É preciso ampliar a nossa visão. E, portanto, o que nós estamos querendo dizer nessa noite é que a doutrina espírita é uma grandiosa montanha. Eu estou falando da doutrina espírita porque estamos aqui numa palestra espírita. Para alguns pode ser o catolicismo, para outros o protestantismo, para outros o hinduísmo, o budismo, não importa. Para nós, uma montanha enorme. Mas será que realmente nós estamos escalando essa montanha? Permitindo que esse conteúdo amplie a nossa visão. Porque se a nossa visão não for ampliada, a nossa ação não será melhorada. E se a nossa ação não se modificar, adivinha, a nossa colheita será a mesma. Então Zaqueu subiu. E quando ele subiu, ele enxergou mais e melhor. Mais e melhor. Por isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, depois vocês façam um teste aqui. Leiam o Evangelho segundo o Espiritismo da primeira à última página. Vocês vão perceber uma coisa. Tem um fio condutor, tem uma ideia que os Espíritos repetem em todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E eles repetem para ver se a gente vai aprender. Parece que não funcionou. Mas a ideia é o seguinte: tanto é assim que tem um capítulo em que essa ideia está lá assim, chama-se O Ponto de Vista. Está lá. O ponto de vista. De qual ponto você observa seus problemas, seus desafios e a sua encarnação? Você está olhando de onde? Então vamos fazer um exercício aqui. Digamos que você agora é Zaqueu, você é baixinho e você está no meio de uma multidão. E uma criança da sua família ou que você conhece desencarna de uma doença. Como que você está vendo essa situação? Você é Zaqueu, tem baixa estatura, então você está vendo assim. Qual que é a sua visão? A sua visão é o fim. É o fim. Meu Deus, como que Deus pode permitir uma criança desencarnar de uma doença? Percebe? Aí você altera o ponto de vista.
Agora você não é mais Zaqueu, agora você subiu na árvore, e agora você olha de cima. Aí você olha e fala assim: gente, não tem criança. Todos nós somos espíritos imortais. Criança é o corpo. Quem é o espírito que estava no corpo dessa criança que desencarnou? Aí você é levado por uma cena em que esse espírito está programando a reencarnação dele. E durante 3 minutos você tem acesso aos débitos desse espírito nas suas últimas 5 encarnações. Aí você é tomado de choque, porque agora você não está olhando mais para a criança, agora você está vendo o espírito velho, experiente, mas equivocado, imperfeito. E agora você está trêmulo, porque você teve acesso às crueldades que esse espírito praticou. E aí você tem acesso ao resgate dele. E aí você é informado que essa encarnação atual dele seria a purificação dessa alma. E agora? E agora? Você vai continuar questionando a justiça e a misericórdia de Deus? E aí você é informado de uma terceira coisa, que agora esse mesmo espírito está programando uma outra encarnação, e que nessa nova encarnação ele não vai mais ter doença na infância, ele vai viver até os 85 anos, vai ter outros problemas. Qual será a sua visão? Qual será a sua visão? Então, é diferente se você está dentro de um carro, numa estrada de pista única, em que você só enxerga no máximo 1 quilômetro para frente, 1,5, 2, não mais que isso. A sua visão é uma. Mas se você está num avião a 5.000 metros de altura, a sua visão dessa estrada, qual é? Qual é? Então a pergunta para todos nós é: você age de acordo com a sua visão? Portanto, se você muda o ponto de vista, se você muda a sua visão, as decisões que você vai tomar não serão mais as mesmas. Pense nisso. Pense nisso. Quem vê mais e quem vê melhor, age melhor. E quem age melhor, colhe melhores frutos. Zaqueu ampliou a visão, mas ampliar a visão
não significa que você será liberado dos problemas que você causou. Porque muitos pensam: eu ampliei minha visão, então agora eu sou iluminado, deixa eu ir embora e alguém resolve meus problemas. Então Jesus chega para Zaqueu e fala: Zaqueu, desce. Desce, porque agora você já viu, e depois que você viu, nada mais será igual. Desce, porque hoje a salvação, porque o nome de Jesus, né? Yeshua é salvação. Então a gente não sabe se ele está falando a salvação ou está falando o nome dele. A salvação vai almoçar na sua casa, ou Jesus vai almoçar na sua casa, que é a mesma coisa. E dali para frente, nós temos um novo homem, uma nova vida, novas escolhas. Nós temos reparações, restaurações. Mas voltemos para o Umuarama, março de 2019. Talvez, quase com certeza, o meu problema hoje e o seu problema hoje esteja não no problema, mas na nossa visão. Na visão que nós temos desse problema. Então, se você tivesse a oportunidade de encontrar Jesus agora, o que você falaria para ele? Sugestão: Senhor, que eu veja. Muito obrigado.